Sobre o preço dos combustíveis, vamos lembrar que a FUP sempre questionou aquele preço de paridade internacional, colocado no governo Temer e mantido no Bolsonaro, alertando que qualquer oscilação externa iria afetar demais a economia local. Com a eleição do presidente Lula, a Petrobras mudou sua política de preço e não temos mais aquela maluquice das oscilações diárias. Mas por que houve a escalada dos preços agora? Primeira questão, os postos de gasolina subiram antes mesmo de qualquer anúncio da Petrobras em relação aos preços de combustíveis, de uma forma oportunista, procurando aumentar sua margem de lucro. Vamos lembrar que a BR, a distribuidora da Petrobras, foi privatizada. E hoje, quando vocês vão num posto achando que é da Petrobras, na verdade é da Vibra. E às vezes a gasolina nem é feita aqui no Brasil, o que é uma enganação ao consumidor. Isso tem que ser revisto e a BR tem que voltar a ser estatal, voltar a ser da Petrobras. No caso de diesel especificamente, vamos lembrar que o Brasil é autossuficiente de petróleo, mas não de refino. Isso faz com que em torno de 20% do diesel usado no Brasil seja importado. Indo na contramão, para a gente conseguir produzir tudo que a gente precisa, o governo Bolsonaro privatizou refinaria em Manaus, no Rio Grande do Norte e também na Bahia. Com a retomada do governo Lula, a empresa voltou a investir na conclusão da refinaria de Pernambuco, Abreu e Lima, e também no complexo Boa Ventura, no Rio de Janeiro. Reestatizando e concluindo essas obras, a gente conseguiria alcançar a autossuficiência no diesel. Enquanto isso não acontece, há uma pressão dos importadores por incentivos fiscais nesse setor. Por isso, o governo federal já tirou os tributos federais e há uma pressão nos estados para que façam o mesmo. Lembrando que isso é uma pressão dos importadores e não da Petrobras, que teria como amortecer esses preços. A gente inclusive acha que ela poderia ter segurado um pouco mais para ter o cenário nacional, independente das medidas tomadas já pelo governo federal. Agora, é importante a gente sempre lembrar disso. A Petrobras, ela pode reter os preços, até porque o aumento que teve foi muito inferior do que a oscilação internacional. Então, ela está fazendo uma política de preço pensando na necessidade do Brasil, só que você tem toda uma distribuição privada aos postos de gasolina que aumentam sua margem de lucro e também nos importadores que fazem essa pressão inflacionária no mercado nacional. Para resolver isso, é só voltando a estatizar a cadeia toda e tendo nossa autonomia e nosso refino estatizado e autossuficiente. É sempre necessário problematizar esses incentivos fiscais, porque não há uma garantia que de fato vai chegar na ponta. O Estado pode abrir mão dos tributos federais e também dos estaduais e isso ser engolido pelos importadores mesmo assim ou também pelos postos de gasolina. Então é importante essa fiscalização que está sendo feita inclusive pelo governo federal nesse momento. Além disso, a gente sempre também problematiza que os impostos são uma necessidade concreta para manter as políticas públicas. Então, não é razoável a gente assumir que o governo tem que abrir mão da sua arrecadação para manter lucros extraordinários, inclusive que é o caso da própria Petrobras. Então, isso pode ser feito em momentos singulares, como esse agora, de uma grande oscilação, que não se sabe se vai perpetuar ou não, e também com contrapartidas, de não repassar para o consumidor final e também no caso do governo federal, felizmente foi colocado o imposto em cima da exportação de petróleo cru. Assim você tem uma diminuição da receita na circulação no mercado nacional, preservando o mercado nacional, só que você também coloca um imposto que incentiva, inclusive, a gente refinar esse petróleo aqui no Brasil, em vez de exportar ele cru, coisa que a Federação Única dos Petroleiros sempre defendeu. É uma política muito mais inteligente do que taxar a circulação do consumo nacional, olhando para também manter a arrecadação do Estado, mas como uma política tributária muito mais inteligente para o desenvolvimento do Brasil como um todo.